Ok, pessoal, estava aqui fazendo uma faxina aqui nas minhas coisas, aproveitando as folgas de fim de ano. E olha aqui a relíquia que eu encontrei aqui guardado nas minhas coisas. Isso aqui é uma placa-mãe de um microcomputador chamado XT. Um dos primeiros computadores que eu trabalhei quando comecei na área de informática, né? Essa placa aqui é uma relíquia. Eu ganhei de um amigo há mais de 20 anos atrás, tá? Quando eu comecei na área. E esse amigo trabalhava em uma fábrica no Brasil que fabricava placas de computadores, tá? Esta fábrica, se eu não estiver enganado, chamava Morse na época. E eles fabricavam um clone das placas estrangeiras, tá? Eu não sei se essa placa já vinha para o Brasil assim, eles colocavam os componentes, mas é uma placa novinha para montagem de um computador. Essa placa nunca foi montado nada nela. Ela iria para uma linha de montagem para colocar os componentes, mas não foi. Acredito eu que essa era uma placa dada de presente para as pessoas na época, de brinde, alguma coisa assim. Um amigo meu que trabalhou na fábrica, ele tinha uma placa dessa e ele me deu de presente, porque eu gostava de eletrônica e, em resumo geral, ela está comigo há mais de 20 anos, tá? Então olha só como que eram as placas, né? Aqui eu tenho, por exemplo, né, como você pode observar, aqui iriam os chamados slot ISA, eram colocados aqui e soldado, né? Colocavam um slot de cor preta para placas de 16 bits, na época eram placas de 16 bits, era aqui, então você colocava placa de vídeo, placa controladora de HD, placa serial, então qualquer periférico que você necessitava era nesses slots. Então você vê, ó, tinha bastante slot, hein? Hoje nós pegamos placa-mãe, tem dois slots, no máximo 3. Mas aqui você pode ver que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acho que 9, parece que são 9 slots aí, né? Deixa eu ver lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 slots. E ela é off-board, é da época em que os componentes eles não vinham todos on-board soldado na placa-mãe, né? Aqui, por exemplo, você pode ver que era o conector da fonte ATX. Nem existia, desculpe, da fonte AT. As fontes antigas tinha, aqui era soldado conector de energia das fontes AT. Hoje é ATX, na época era AT. Aquelas fontes que você ligava e desligava num botão, num interruptor que cortava a energia. O computador não tinha capacidade de desligar esse tipo de fonte. Não existia essa tecnologia. Aqui, vamos ver aqui, ó, conector do teclado. Tá vendo? Aqui era soldado o conector do teclado, aquele conector antigão, redondão, era soldado exatamente aqui, tá? Aí nós vamos ter aqui, ó, banco de memória. Hoje você coloca um chipzinho, né? Você espeta lá um pente de memória. Não, o banco de memória no memórias aqui, ó, tá vendo? Eram soldadas aqui, ó. Uma placa-mãe dessa aqui, ela tinha 512K, tá? Eram colocadas memórias de 8 bits, e 8K por 8 bits, alguma coisa assim, ou 60K por 8 bits. Eu sei que você enchia aqui o banco de memória e essas memórias fazia alguma coisa por outros, e 640K de memória era a memória do computador. Aqui é o chipset, isso aqui é o chipset que controlava tudo, tá? Aí aqui nós vamos ter, por exemplo, onde ficava o microprocessador. Ficava aqui, ó, 8086, tá vendo aqui, ó? O XT ele tinha um processador 8086. Aqui tá um pouquinho apagado, aqui não dá para ver direito o 6 aqui, mas ele é porque ele está apagado ali em cima. Aqui era um processador de 40 pinos, tá? Que funcionava em frequência de 4 MHz, de 4 a 8 MHz. E os processadores antigos, eles não tinham como é que se diz? Módulo chamado módulo de aritmético, de contas matemáticas de ponto flutuante. Ou seja, se eu precisasse colocar um programa tipo um AutoCAD ou coisa assim, ele não tinha essa capacidade
de fazer o cálculo. Então, para resolver isso, a Intel fabricava um coprocessador matemático, que é bem antigo. Então, hoje você compra um processador, já está lá embutido as operações matemáticas, ele tem essa capacidade, né? Fazer um AutoCAD, renderização de imagem. Na época não existia, então você comprava um processador que era o 8087. A 8087 era o coprocessador matemático, também igualzinho aqui, ó, 40 pinos. Então não era normal ter dois processadores, normalmente só tinha esse processador. A maioria das placas que eu vi, eu nunca cheguei a ver uma placa XT com esses dois processadores, geralmente um. Mas eu cheguei a ver 386 com um coprocessador matemático do 386 espetado. Porque até a geração 386 não tinha o módulo matemático dentro do processador, certo? Aqui são as BIOS, tá vendo? Ó? Usavam BIOS, que era a BIOS 27128, a 27256 eram BIOS para que a máquina começasse a funcionar. Essa BIOS. E aqui são jumpers. Hoje o setup faz isso automaticamente, mas aqui eram colocados botãozinhos que você trocava as posições para a quantidade de memória. As memórias eram colocadas em suporte, então você podia tirar essa memória. Elas não eram soldadas, então você tirava a memória do suporte, seria o chip, e colocava outros chips. Então você aumentava a memória, diminuía a memória. Existia caso em que aqui não estava cheio de memória, tinha uma parte com memória, outra parte não. Então você comprava esses chips que não eram baratos, eles vinham em uns estonjinhos, chipzinhos, e você ia espetando o chipzinho, e aí você mexia aqui na configuração, o endereçamento de memória, tá? E o resto, né, o cristal aqui de frequência de 4 MHz, que 8 MHz, aqui era colocado um cristal, aqui fazia o ajuste da frequência, era de fábrica, e aqui você tinha chips de setup, que segurava a hora, né? E interessante é que, deixa eu ver aqui onde é que ficava a bateria. A bateria, antigamente, ela não era de lítio, não era essa bateria que tem o formato de uma moeda, né? A bateria era redondinha, com 2 pininhos, e era uma bateria chamada bateria de níquel-cádmio, tá? Essa bateria ela recarregava. Então, se o computador ficasse muito tempo desligado, ele perdia o setup, porque não ligou o computador para carregar a bateria, tá? Nessa placa aqui, eu estou tentando localizar aonde ficava aqui a memória, a memória não, a bateria. Só que eu não estou conseguindo, já faz muitos anos que eu não mexo na placa dessa e agora eu não sei te dizer. Mas eu acredito que ele ficava tipo nessas regiões aqui, onde soldava essa bateria. Tá? Inclusive nessa placa não tem nenhum símbolo da bateria. É uma coisa bem mesmo lá das antigas, né? Bem antiga. Quem trabalhou com placa assim sabe o que eu estou falando, né? Aqui, né, você pode ver que são os contatos, né? São os conectores onde você iria colocar Power LED, HDD LED, Reset e Turbo, porque na época tinha até Turbo, havia programas que eles não rodavam a 8 MHz, você tinha que tirar o Turbo para ficar em 4 MHz, porque eles travavam, né? Era uma coisa bem mesmo das antigas. Então, tá aí, ó, a placa que nunca foi montada e ela era a placa placa base, a placa de circuito impresso, a gente chama isso de placa de circuito impresso, onde seria montado então esse microcomputador, o XT, que era um computador lá de 16 bits, né, muito antigo, que é os primórdios aí da informática aí, os primórdios. E quando eu comecei a trabalhar com informática, eu vi muito dessas placas, cansei de montar computadores com essa placa, e depois, quando saiu o 286, aí já era uma outra placa, meio parecida com essa, aí mas já era outra placa, era bem maior, depois foi surgindo outros padrões, né? E os padrões foram, e hoje estamos aí, né? Nós temos aí o padrão que a gente já conhece de mercado das placas-mãe, né? As placas-mãe hoje são tudo on-board, né?
essa aqui é uma típica placa off-board. Tranquilo? Valeu? Então, pessoal, a hora que eu tiver mais coisas de curiosidade das relíquias da informática que eu achar aqui no meu acervo, eu gravo mais um vídeo aí. Falou? Abração, até a próxima.